A alimentação é essencial para a vida humana. É um hábito que faz parte do cotidiano de muitas pessoas, mas por vezes é também um hábito banalizado e não compreendido. Além de atender uma necessidade fisiológica, a alimentação é um importante elemento histórico, social e cultural. Como nos alerta o sociólogo Anthony Giddens, duas pessoas que combinam se encontrar para tomar um café estarão provavelmente mais interessadas em estarem juntas e conversarem do que em beber o café de fato. A comida nos une e nos faz estar juntos. Sabe aquela pizza de sábado à noite? Ou o almoço em família aos domingos? Tá aí a comida servindo como pretexto para a reunião entre pessoas, amigos e família. Em todas as sociedades, na verdade, beber e comer proporcionam ocasiões para a interação social e para o desenvolvimento de rituais ou cerimônias. Muitas vezes não nos damos conta da dimensão simbólica que os alimentos e as comidas carregam consigo. As nossas escolhas alimentares diárias vão muito além da nossa necessidade biológica e nutritiva. Elas são feitas a partir do sentido e do significado que cada cultura atribui a elas. Nós classificamos os alimentos em várias categorias. Há os que são proibidos, como a carne na Sexta-feira Santa para os católicos, a carne de porco para os judeus e para os muçulmanos, e a carne de vaca para a maioria dos hindus, pois essa tradição religiosa considera a vaca um animal sagrado. A comida também é classificada de acordo com a classe social, comida de rico e comida de pobre. Em cada sociedade, come-se também de acordo com a distribuição da riqueza. Também estabelecemos quais são as comidas para o meio da semana, para o fim de semana ou para os dias festivos, por exemplo. Comer é uma necessidade vital. No entanto, o que, quando e com quem comer são aspectos que fazem parte de um sistema que implica a atribuição de significados ao ato de se alimentar. Alguns ingredientes específicos, as preparações culinárias, os modos de comer particulares constituem parte importante da cultura de uma sociedade. Nesse sentido, a alimentação também está associada à construção de identidades culturais e do sentimento de pertencimento social das pessoas. No nosso país, por exemplo, podemos pensar no feijão com arroz como um prato que unifica o Brasil. Ele está presente no cotidiano de milhares de brasileiros. Essa dupla não se resume apenas a uma combinação saborosa. Ela é também extremamente nutritiva, rica em carboidratos complexos, proteínas, fibras, vitaminas e minerais. Ninguém sabe muito bem quem inventou o prato, mas a hipótese mais aceita é que o arroz, originário da Ásia, foi trazido pelos portugueses e o feijão já era consumido no Brasil pelos índios, geralmente misturado à farinha de mandioca, à pimenta e à carne. Aliás, a mandioca, também conhecida como aipim ou ainda macaxeira, também é bem famosa no Brasil. O historiador e antropólogo Luiz da Câmara Cascudo a chamou de Rainha do Brasil, em sua obra História da Alimentação no Brasil, lançado em 1967. O livro é resultado de quase 20 anos de pesquisa, tem mais de 900 páginas e é considerado até hoje o maior registro histórico e sociológico sobre a culinária brasileira. Voltando à mandioca, a rainha do Brasil, é preciso dizer que ela é muito versátil e também que ela possui uma grande relevância no cotidiano dos brasileiros e na cultura de todas as regiões do país. No sul, a sua farinha acompanha o tradicional churrasco gaúcho. No norte, dá origem ao tucupi, importante ingrediente de pratos típicos como o tacacá e o pato no tucupi. Já no Nordeste, a tapioca, que é a fécula extraída da mandioca, está presente em quase todas as mesas. E por lá também é bem comum a fabricação de bebidas alcoólicas feitas a partir da fermentação da mandioca. Esse alimento tão rico, que também é muito conhecido por aliviar a fome decorrente da pobreza extrema nos sertões do Brasil, é uma herança cultural indígena.
Inclusive, o nome mandioca vem da lenda tupi, que explica a origem do tubérculo e que hoje é muito importante para o folclore brasileiro. Diz a lenda que o pajé de uma aldeia tupi teve um sonho com uma planta desconhecida e sabia que era uma profecia. Logo depois, nasceu Mani, uma menina de pele branca como nenhum índio jamais tinha visto, muito alegre e amada por todos. Certo dia, a menina indígena morreu misteriosamente e na terra onde foi enterrada nasceu uma planta, cuja raiz era tão branca quanto a pele da menina. A planta ficou conhecida também como mandioca, mistura da palavra mani, nome da menina, e oca, que em tupi quer dizer casa. Comum a todos os grupos indígenas do território que hoje é o Brasil, a mandioca acabou sendo adotada pelos colonizadores portugueses e também pelos africanos escravizados. Na verdade, a culinária no Brasil é reconhecidamente multiétnica. Durante o período colonial, o contato cotidiano entre pessoas de variadas origens produziu resultados culinários bastante complexos e únicos, que permanecem em nossa mesa até hoje. Inúmeros foram os elementos africanos ou africanizados que entraram na alimentação dos senhores e da população em geral, principalmente através das cozinheiras negras. Destaca-se a introdução do azeite de dendê, da pimenta malagueta, do quiabo, do inhame e da banana. A banana, tão comum no nosso dia a dia, é originalmente asiática, mas foi perfeitamente adaptada e aceita na África, de onde veio para cá. Lembra do câmara cascudo? Ele diz que a banana é a maior contribuição africana à alimentação do Brasil. Doces e salgados, feitos com a mandioca e o milho do Brasil, regados a azeite de dendê e acompanhados de pimenta malagueta, de origens africanas, acrescido de alho e sal português, complementados com coco asiático, transformado em leite e usado nos quitutes adoçados com o açúcar de cana, tão apreciado pelos europeus, embrulhados em folhas de bananeira, eram fabricados e vendidos pelas negras de tabuleiro. As chamadas negras de tabuleiro, também designadas como negras doceiras ou pretas quituteiras, eram mulheres escravizadas ou livres, extremamente numerosas em cidades como as de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Salvador, desde o século XVII. Presença reconhecidamente fundamental para a alimentação urbana, realizavam a importante função de harmonizar as duras condições da maioria escrava e dos desclassificados sociais, compradores assíduos dos seus produtos. Segundo a historiadora Sheila de Castro Faria, essas mulheres talvez sejam a categoria social que melhor represente a síntese do que foi este encontro de vários povos. Através da comida e dos encontros promovidos por elas, criaram-se condições para o surgimento de novas identidades culturais, englobando negros, indígenas e brancos. No entanto, a alimentação de hoje é profundamente diferente da dos nossos antepassados, que viviam em contato direto com a natureza, alimentando-se de tudo que ela lhes oferecia. Atualmente, a alimentação se adapta ao estilo de vida contemporâneo, marcado pela escassez de tempo para preparo e consumo de alimentos. Desde o início do processo de industrialização no nosso país, é possível observar novos hábitos alimentares da população brasileira, ligados ao consumo excessivo de produtos artificiais, em detrimento de produtos regionais com tradição cultural. Você já pensou sobre como escolhemos os alimentos que consumimos? E se essa escolha realmente é feita por nós e por nossa família? Nas prateleiras dos supermercados e nas propagandas comerciais, encontramos produtos de aparência chamativa e com embalagens coloridas, o que pode nos estimular a consumi-los sem realmente sabermos qual é o seu sabor e se ele faz bem para a nossa saúde. Por isso, mesmo que os rótulos de alimentos sejam escritos em letras pequenininhas e em linguagem difícil, ler o que está escrito ali é muito importante, pois além da data de validade, poderemos conhecer os valores nutricionais e os ingredientes daquilo que formos ingerir.
Como vimos, há muito tempo, famílias camponesas, povos indígenas e quilombolas produzem alimentos para suas famílias e comunidades sem deixar de preservar as florestas, as matas, as águas, ou seja, a natureza. No entanto, desde o surgimento das indústrias, a produção de alimentos passou por mudanças, fazendo com que eles se tornassem mercadorias. Isso acontece porque nas fábricas se produz vários tipos e uma grande quantidade de produtos. Então, necessita-se de energia, combustível e matéria-prima. Os produtos da terra passaram a ser vendidos nas cidades e viraram matéria-prima para os diferentes tipos de indústria. Nesse processo, muitos camponeses, que antes produziam seus próprios alimentos, perderam espaço no campo e se deslocaram para as cidades em busca de trabalhos nas indústrias. No meio urbano, passaram a ser obrigados a comprar sua comida com o salário de seu trabalho nas fábricas. No que se refere à produção de mantimentos, as indústrias são responsáveis pelos alimentos processados, ou seja, aqueles que levam sal ou açúcar entre seus ingredientes com o objetivo de torná-los mais duráveis e mais agradáveis ao paladar. É o caso do pepino ou palmito em conserva, do extrato de tomate, das frutas em calda, das frutas cristalizadas, da carne seca, do atum enlatado, dos queijos, etc. O atual Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado pelo Ministério da Saúde em 2014, sugere que limitemos o consumo de processados, porque além da grande quantidade de sal e açúcar, eles possuem alta densidade calórica. O guia orienta também que evitemos o consumo de alimentos ultraprocessados, como salgadinhos, biscoitos recheados, macarrão instantâneo e refrigerantes, por exemplo. Eles são geralmente produzidos por grandes indústrias e compostos por ingredientes que podem ser sintetizados em laboratórios e conter aditivos que garantam cor, cheiro e gosto de comida. São ricos em gorduras ou açúcares e, por vezes, em gorduras e açúcares, causando muitos malefícios à nossa saúde. Além do mais, os ultraprocessados possuem poucas fibras, compostos essenciais para a prevenção de várias doenças. São alimentos pobres em vitaminas e minerais e favorecem o consumo excessivo de calorias. Para o Ministério da Saúde, são alimentos que tendem ainda a afetar de forma negativa a cultura, a vida social e o meio ambiente. Em relação a esse último, por exemplo, a produção, distribuição e comercialização de ultraprocessados gera resíduos, dada a imensidade de embalagens descartadas na natureza e que muitas vezes não são biodegradáveis. Além do mais, estimulam as manufaturas que produzem matéria-prima para sua produção e rações para a criação intensiva de animais. Tais manufaturas dependem de grandes extensões de terra, do uso intenso da mecanização, do emprego de agrotóxicos, de fertilizantes químicos, de antibióticos e de sementes transgênicas. Estão sujeitas ao alto consumo de água e de combustíveis, ao transporte por longas distâncias e à produção de poluentes. Apesar de tantos danos, os ultraprocessados são facilmente encontrados e contam com muita publicidade, descontos e promoções, aspectos que favorecem o seu consumo pela população. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e para a Agricultura, a FAO, na sigla em inglês, a pecuária é um dos setores da produção econômica que mais geram gases de efeito estufa. Ela utiliza 75% das terras aráveis do planeta, produzindo ração e pasto. No entanto, a pecuária é responsável por apenas 12% de todas as calorias ingeridas no planeta pelos seres humanos. Além disso, segundo a Agência Nacional das Águas, 60% dos recursos hídricos disponíveis no país são consumidos pela agropecuária. É também pela questão ambiental e pelas mudanças climáticas que muitas pessoas estão deixando de comer carne no Brasil. Uma pesquisa do IBOP, encomendada pela Sociedade Vegetariana Brasileira, apontou que de 2012 a 2018, o número de pessoas vegetarianas no Brasil dobrou, chegando a 30 milhões de pessoas, ou quase 15% da população brasileira. A Daniele Rosa é uma dessas pessoas e vai contar um pouquinho pra gente como foi que ela tomou essa decisão. Olá, eu sou a Daniele Rosa, eu sou professora e
quero falar sobre o meu envolvimento com o vegetarianismo. Ele começou há 8 anos atrás, quando eu tinha uma curiosidade de como é que seria ser. Sempre admirei muitas pessoas que diziam não à carne, que não eram carnistas, quer seja pelo aquecimento global, quer seja pela relação do ser humano com a carne, com as outras espécies, com a mulher mesmo e a sua relação, ou também pela fome no mundo, né? Mas também eu sempre achava uma coisa bem distante de mim, assim, era bem ignorante em relação a como que eu poderia fazer para me tornar. Porque eu sempre aprendi desde pequenininha lá, minha mãe falava que a carne era a coisa mais importante do prato, da refeição. E aí a gente vai crescendo e vai vendo que não, que há outras possibilidades. Mas a gente tem que pesquisar, a gente tem que correr atrás, tentar entender esse universo. Claro, nesse tempo todo eu fui passando por um processo de reeducação alimentar e de interesse também, né? De me manter mais saudável, de me manter mais leve e, consequentemente, com certeza, mais feliz, né? E acho que é um futuro, sim, é um futuro para o planeta, é um futuro viável para o planeta. Mas as pessoas têm que também se abrir, deixar um pouquinho a ignorância, o preconceito de lado para poder buscar isso, né? Eu me sinto muito mais feliz agora, 8 anos depois, a minha saúde está ótima, sou uma pessoa chata, eu gosto de comer bem, gosto de inventar, de ser criativa, a gente às vezes tem que ser criativo nos pratos, mas eles não são caros, eles são viáveis e possíveis. A gente só tem que saber como fazer, né? Então tá. Grata pela participação. O número de pessoas veganas no Brasil também aumenta significativamente. Diferentemente dos vegetarianos, os veganos não consomem nenhum produto que tenha algum tipo de origem animal. Nem produtos de higiene, nem de vestuário, nem cosméticos, nada. Buscando evitar qualquer tipo de exploração animal. A Natália Paludo é engenheira de alimentos e vegana desde 2018. Ela vai contar um pouco pra gente como é esse estilo de vida e quais são os seus principais benefícios. Olá, me chamo Natália Paludo, sou engenheira de alimentos, vegana há quase 3 anos e vegetariana há mais de 4. Eu conheci o veganismo através de um trabalho da faculdade em 2016, que meu colega, que não era vegano, apenas conhecia filosofia, sugeriu como tema para o nosso grupo. Primeiro achei estranho, pois para mim o vegetarianismo ele era somente retirar carnes da alimentação. Eu jamais imaginei que derivados como leite, queijos, ovos e até o mel pudessem causar algum sofrimento aos animais. Até porque na própria TV isso não é falado e até pelo contrário, né? O consumo desses produtos, assim como da carne, são incentivados em programas e propagandas. Então, para esse trabalho eu tive que estudar bastante sobre o tema e quanto mais eu lia, mais aquilo fazia sentido para mim e para o que eu achava correto, já que eu sempre amei os animais e me preocupava com o impacto das minhas escolhas no meio ambiente. Porém, desde pequena eu pratico atividade física de alta intensidade e a primeira dúvida, insegurança que surgiu para mim e surge para muitos é da onde eu ia tirar minhas proteínas para manter o meu rendimento nos esportes e a minha saúde, né, no geral. Mas isso foi rapidamente resolvido depois que eu comecei a ler sobre o assunto, a buscar informações e menos de 3 meses depois de iniciar esse trabalho da faculdade, eu já havia retirado todas as carnes da minha alimentação e estava me sentindo cada dia melhor. No entanto, eu ainda consumia leite, queijos e ovos esporadicamente, principalmente na rua, né, que é mais difícil às vezes achar opções ou que dê para adaptar para o veganismo. E isso me chateava, porque eu já sabia que aquilo não era o correto para mim, o que eu achava correto. E outro fator também que me incomodava era o fato de veganos serem rotulados como pessoas fracas, magras e que não poderiam ter um desempenho no esporte igual ou até melhor do que uma pessoa onívora. Então, no início de 2018, eu decidi que eu seria vegana, né? Que eu não iria mais consumir nada de origem animal e eu tentaria, dentro do possível e praticável, excluir todas as formas de exploração e crueldade contra os animais, que é a definição, né, do veganismo. E foi a melhor decisão que eu tomei para minha vida, né? Tanto para minha saúde psicológica, porque eu me alinhei ao que eu realmente acredito ser o melhor para mim e para todos os animais humanos e não humanos, como também para a saúde do meu corpo físico. Com essa decisão eu consegui chegar muito mais facilidade ao corpo que eu desejo e me sinto bem não só na questão estética, né, mas também no desempenho do esporte que eu pratico. Eu conheci e adicionei muito mais variedade de alimentos integrais no meu dia a dia e busquei aproveitar todos os benefícios que eles trazem, né, para o nosso corpo.
Claro que é bom lembrar que o recomendado para todos que desejam modificar seus hábitos alimentares e se cuidar, né, devem buscar um médico ou um nutricionista para fazer isso da forma correta. Mas uma dica que vale para todos, né, de adicionar o máximo de variedade de alimentos integrais no seu prato e se desafiar a ficar um dia da semana sem consumir carnes e se abrir para essas novas opções, né, novos alimentos, para incentivar esse movimento, né, que está crescendo e se mostra tão necessário e urgente nos dias de hoje. Eu tento mostrar com o meu exemplo, né, que não só é possível, como pode ser até melhor uma alimentação à base de plantas para otimizar o desempenho nos esportes e também para quebrar esse mito de que carnes são essenciais para adquirir músculos. Então, cada atitude, né, que nós podemos fazer para impactar menos o nosso meio ambiente é válida e é importante. Então, se nós temos poder e privilégio, né, de escolher nossa comida, podemos escolher uma alimentação mais justa e sem sofrimentos, então por que não escolher esse caminho? Alegando a necessidade no aumento da produção de alimentos, os donos das grandes monoculturas, inclusive com o auxílio de políticas públicas, transformaram a produção da agricultura e da pecuária. Essa transformação recebeu o nome de Revolução Verde e se caracterizou por uma modernização do campo, onde se passou a utilizar as máquinas, os agrotóxicos, os fertilizantes químicos, as sementes modificadas, ou seja, as sementes transgênicas, bem como outras tecnologias associadas à indústria. No entanto, essa transformação ela não foi positiva. Além dos impactos sociais afetando diretamente a vida dos camponeses e pequenos produtores, ela trouxe modificações para a nossa saúde, visto que todas essas substâncias usadas na produção de alimentos, segundo vários estudos, causam diferentes doenças. Além do mais, também passou-se a poluir o solo, as águas, o ar, além de não se respeitar as dinâmicas da natureza. Em oposição a essa revolução verde é que surge a agroecologia. A agroecologia visa uma agricultura que seja sustentável, uma agricultura que seja sustentável e respeite as relações humanas, respeite a natureza e produza alimentos saudáveis, orgânicos, não transgênicos e acessíveis para todas as pessoas. Para falar sobre isso, nós vamos contar com a participação do Zezo, que é um consumidor de produtos orgânicos há 30 anos, desde que existe a Feira Ecológica do Bonfim, aqui na cidade de Porto Alegre, e a Josi, que faz parte da família Cibulski e é uma produtora de orgânicos, né, da agricultura familiar e uma grande parceira do projeto Transforma, coordenado por mim e pelo professor Ricardo, né, e desenvolvido com os 7º anos. A Josi está sempre nos auxiliando porque no projeto Transforma a gente fala sobre agroecologia. Olá pessoal, meu nome é Joselaine, faço parte da família Cibulski aqui em Eldorado do Sul, onde produzimos alimentos orgânicos há mais de 25 anos. Mas o que seria um alimento orgânico? A palavra orgânico já nos remete naturalmente ao ser mais natural. Então, para um alimento ser considerado orgânico, ele não pode ter nenhum adubo químico, nenhum uso de agrotóxico, transgênico ou antibiótico. Esse cultivo, ele é um cultivo mais sustentável, que não agride o meio ambiente. Então, você optar por um alimento orgânico, você está fazendo um bem, não só para si mesmo, mas um bem para o planeta, para o mundo. Bom, eu diria que ingerir produtos orgânicos é ingerir saúde. Por quê? Não quer dizer que um alimento, por ser orgânico, ele vai ter uma quantidade maior de nutrientes como proteínas ou carboidratos. O que ele contém a mais são alguns compostos chamados compostos fenólicos ou antioxidantes que eles ajudam a proteger o nosso organismo. Então, para além de não conter agrotóxicos que são muito nocivos e causar muitos danos à nossa saúde, eles nos fortalecem. Vou citar um exemplo. Um pé de couve ou um pé de alface que é produzido em uma horta orgânica, ele fica exposto
a diversos danos da natureza, como por exemplo, o excesso de sol ou o excesso de chuva, a uma erva daninha que vai nascer, e ele vai ter que se fortalecendo aos insetos, a uma joaninha, e ele vai ter que ganhar força para resistir nesse meio natural que ele nasceu. Diferente de um produto, de uma planta, que é produzida no modelo convencional, aonde ele vai ser plantado, já vai receber uma carga de veneno e nenhum inseto ou nenhuma planta daninha vai atrapalhar, ele vai vir viçoso, mas não vai ter essa força. Nós ingerindo esse produto orgânico, essa força contida na planta, ela vai passar para o nosso organismo e vai fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, consumir alimentos orgânicos é consumir saúde. Oi, eu sou o Zez, tudo bom? Eu estou aqui para falar sobre produtos orgânicos, o tempo é curto, então eu moro aqui em Porto Alegre, eu frequento há 30 anos a Feira de Agricultores Ecológicos, a FAI, que fica aqui no bairro Bonfim. Durante todo esse tempo, né, fora todos os benefícios que um produto orgânico traz, eu, por exemplo, convivi com a minha mãe numa fase muito difícil dela de saúde e tive, né, a experiência de ver o quanto é importante a gente ter uma alimentação saudável, isenta de venenos, né, de agrotóxicos. E uma outra coisa interessante dentro dessa questão da cultura orgânica, da agroecologia, é que também a gente passa a ter uma experiência direta com os produtores, ou seja, quem produz vende, tira o intermediário e você também, através desta relação, começa a ter um grande aprendizado sobre a questão da agricultura orgânica e familiar. É uma experiência muito positiva, a gente acaba criando laços de amizade e acaba entendendo e compreendendo e respeitando os processos da natureza, dentro da sua singularidade, não é? Então, numa feira ecológica, não é que nem no supermercado, que você vai ter um produto o ano inteiro. Você vai ter os produtos conforme a safra natural. Então, isso para mim é um grande aprendizado, porque também a gente começa a aprender o equilíbrio da nossa alimentação. E o mais importante de tudo, para mim, dentro da questão da feira orgânica, é justamente esse meu relacionamento com os produtores. Outra coisa que eu acho importante é que também dentro da agroecologia, que é uma ecologia justa, socialmente justa, existe também uma característica fundamental, porque ela sai da produção de massa e entra para a produção local. Não é? Então, a Feira Orgânica existe há 30 anos aqui em Porto Alegre, ela começou lá em IP, depois foi para o litoral norte. Hoje, nessa região, tem um centro ecológico, esse é o nome, que organiza essas famílias e ajuda a desenvolver, né, naturalmente a produção de seus alimentos. Eu me sinto muito feliz em ser um dos participantes dessa feira. E outra questão que eu não vou poder falar aqui no momento, mas que é importante que vocês saibam, é que quando se fala em agricultura familiar, quando se fala em agroecologia, também se fala em economia solidária, mas isso é um conceito que a gente um dia pode conversar. Sabemos que o acesso a alimentos saudáveis é essencial para a nossa vida. Trata-se, inclusive, de um direito contemplado na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Constituição Brasileira. Apesar disso, não há garantias de que a alimentação saudável e adequada seja acessível para todas as pessoas. A fome, infelizmente, é um problema histórico no nosso país. Suas raízes foram plantadas desde o período colonial e estão ligadas a várias razões, que vão desde a desigualdade social até os fenômenos naturais. Foi manchete recorrente em jornais e combatida por vários movimentos, como a Marcha da Fome de 1931, as Ligas Camponesas, o ativismo de pessoas como o sociólogo Betinho e ainda a campanha da Fraternidade, que em 1985 trazia o tema Pão para quem tem fome. No âmbito cultural, foi tema de diversas obras. Na literatura, podemos citar Os Sertões de Euclides da Cunha, O 15 de Raquel de Queiroz,
Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e O Curtiço, de Aloysio Azevedo. Manuel Bandeira, em 1947, escreveu o famoso poema O Bicho. Também na década de 1940, Cândido Portinari pintou Retirantes, quadro que retrata a miséria de uma família de emigrantes. Carolina Maria de Jesus é considerada uma das mais importantes escritoras e intelectuais negras brasileiras. Em Quarto de Despejo, de 1960, a autora relata sobre sua vida na favela e como enfrentava a fome junto de seus filhos. A tontura do álcool nos impede de cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago, escreveu ela. Na área musical, Caetano Veloso canta que gente é pra brilhar, não pra morrer de fome. Outros artistas, como Geraldo Vandré, João Bosco e Aldir Blanc, bem como a banda Titãs, também fizeram canções sobre o assunto. Durante as últimas 2 décadas, uma série de políticas públicas foram colocadas em prática de forma efetiva e contribuíram para que em 2014 o Brasil deixasse de fazer parte do Mapa Mundial da Fome, da ONU. Essas ações, no entanto, perderam força nos últimos anos e, segundo dados divulgados recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 5 anos aumentou cerca de 3 milhões o número de pessoas sem acesso regular à alimentação básica no nosso país. Ainda segundo o órgão, mais de 10 milhões de brasileiros e brasileiras, incluindo crianças, vivem em situação de insegurança alimentar grave. Essa conta não inclui as pessoas em situação de rua, o que aumentaria ainda mais os números. A ONU indica que se a fome no Brasil e no mundo já crescia antes da pandemia do novo coronavírus, depois dela praticamente dobrou. Em maio de 2020, o Papa Francisco alertou sobre a pandemia da fome, que já matou 3,7 milhões de pessoas nos primeiros 4 meses do ano, conforme suas palavras. É estranho falar sobre essa realidade no Brasil, já que somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo e estudos mostram que o que produzimos seria suficiente para acabar com a fome. Por que então tantas pessoas ainda passam por essa violência? A grande maioria dos alimentos aqui produzidos são a cana-de-açúcar, o café, a soja e o milho. Porém, seus produtores são empresas ou associações estrangeiras que acabam levando essa produção para fora do país. Outros alimentos, de grandes produtores nacionais, também são exportados. Assim, o que sobra para o consumidor final é vendido por preços altos. Sendo o Brasil um dos países mais desiguais em distribuição de renda, nem todas as pessoas têm condições de comprar mantimentos. Além disso, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura estima que 1/3 de todos os alimentos produzidos mundialmente sejam jogados fora, durante todo o processo de produção e distribuição de comida. Isso alimentaria pelo menos 800 milhões de pessoas. Há também estudos que mostram que se a soja e o milho usados para alimentar animais para abate fossem destinados ao consumo humano, 4 bilhões de pessoas no mundo todo seriam alimentadas. 70% dos alimentos que consumimos vêm da agricultura familiar. São produzidos em pequenas propriedades de terra, cultivadas por pessoas da mesma família, que geralmente consomem o que plantam e vendem o excedente. Diferente das grandes monoculturas, a agricultura familiar é marcada pela diversidade na plantação, proporcionando a produção de alimentos saudáveis e nutritivos. O combate à fome, portanto, precisa passar por políticas de apoio aos pequenos produtores e de incentivo à agricultura familiar. Indo mais além, podemos dizer que passa pelo conceito de soberania alimentar, isto é, o direito que os povos têm de produzir seus próprios alimentos, definindo políticas e estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo, garantindo de tal modo a alimentação sustentável para todas as pessoas.